Isso aconteceu ao longo de 3 ou 4 anos quando eu era criança. Não me lembro exatamente quando tive o primeiro, mas comecei a ter esse pesadelo recorrente meio lúcido, talvez uma vez a cada 2 meses. Pelo que consigo me lembrar, era mais ou menos assim. Eu estava deitado na cama, mas a visão não era a partir da minha perspectiva em primeira pessoa. Em vez disso, eu me via de cima, como se estivesse olhando para o meu quarto por uma câmera de segurança. Essa sensação de estar fora do corpo sempre me assustava. Tentava flutuar ou nadar em direção ao meu corpo, mas nunca conseguia me mover. Só conseguia girar a cabeça e olhar ao redor do quarto. Eu estava meio lúcido, então sabia que era um sonho, mas isso não me deixava menos assustado. Depois de me acalmar um pouco, começava a notar coisas estranhas no quarto. Primeiro, o relógio digital no criado mudo sempre estava contando de trás para frente. Isso normalmente era o primeiro detalhe estranho que eu percebia. E uma vez que notava isso, começava a ver outras coisas esquisitas. Havia uns desenhos colados em lugares aleatórios nas paredes, e na cômoda menos desenhos de giz de cera que você esperaria de uma criança da minha idade. Mas eu não me lembrava de ter feito nenhum deles. Eu não era o tipo de criança que desenhava muito, então não era como se eu simplesmente tivesse esquecido deles. Os desenhos sempre mostravam a mesma coisa, uma fileira de pessoas de mãos dadas, todas sorrindo, com uma figura menor, que só podia ser eu. Elas sempre estavam em frente a uma casa com telhado azul, mas não me lembro de muitos outros detalhes sobre os desenhos. Outro detalhe que ainda me marca nos sonhos é um trem de brinquedo antigo que sempre aparecia em um lugar diferente no chão do meu quarto. Isso era significativo porque eu tinha perdido aquele brinquedo anos antes. Enfim, depois de analisar meu quarto por um tempo, senti uma vontade inexplicável de olhar pela janela. Eu virava o rosto e, como se fosse programado, um homem aparecia a poucos centímetros do vidro. Ele tinha cabelo grisalho e parecia ter um corte na têmpora esquerda. Honestamente, é tudo que consigo lembrar do rosto dele. Ele me observava dormir por alguns segundos e depois começava a arranhar a janela, como se tentasse abri-la por fora. Era normalmente aí que eu acordava. Às vezes eu corria até a janela imediatamente. Às vezes estava com tanto medo que não conseguia me mexer, mas eu sempre acabava verificando de um jeito ou de outro. Não sei o que achava que iria encontrar, talvez marcas de garras ou uma mancha da mão dele, mas nunca havia nada lá, nem ninguém, para falar a verdade. Depois da 4ª vez, contei para os meus pais. Minha mãe disse que sonhos recorrentes não eram tão raros, especialmente na minha idade, e meu pai comentou que eles estavam sempre a apenas um cômodo de distância. Se eu sentisse medo, assenti e fingi que isso me ajudava, mas não ajudava. Não de verdade. Meu pai percebeu que eu ainda estava assustado, então me levou pela mão e exploramos o exterior da casa juntos. Não havia nenhum indício de que alguém tinha estado ali. Sem pegadas, sem marcas na janela, nada. Mesmo assim, isso não acalmou meus nervos tanto quanto você pode imaginar. Lembre-se, isso era cerca de 1 ano depois de tudo começar. Eu estava tendo esse sonho mais ou menos a cada 3 meses. Não acontecia toda noite, nem de perto. Mas ter exatamente o mesmo sonho 4 vezes com certeza significava algo, o que eu sabia mesmo naquela idade. Depois do 4º sonho, eles simplesmente pararam. Pelo menos por um tempo. Fiquei quase 6 meses sem nenhum episódio, e em algum momento me deixei acreditar que tinha acabado. Tudo meio que foi sumindo, como os medos de infância tendem a desaparecer quando a vida fica mais normal. Mas então o sonho voltou. Não faço ideia do que o desencadeou, mas numa noite aleatória tive o sonho de novo. Tudo estava exatamente como eu lembrava. O relógio, os desenhos, o trem, tudo, mas havia algo diferente nesse sonho que me assustava o dobro dos anteriores. Eu não conseguia entender o que era. Tudo seguia exatamente a mesma sequência de eventos. Mas então, enquanto olhava ao redor do quarto, percebi o que era. Minha janela estava aberta. Assim que vi isso, acordei. Houve um período de talvez 5 minutos em que eu não conseguia me mover. Paralisia do sono total e completa. E não era uma paralisia passiva. Meu cérebro gritava para eu verificar a janela o tempo todo, mas eu não conseguia sair da cama, por mais que tentasse. Além disso, eu me sentia significativamente mais frio, como se o ar gelado estivesse entrando pela janela, que eu tinha certeza absoluta de estar escancarada. Aqueles 5 minutos foram diferentes de qualquer tipo de medo que eu já senti. Tudo em que conseguia pensar era que aquele homem estava prestes a entrar pela minha janela, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Quando finalmente recuperei o controle dos meus membros, me forcei a ir até a janela e confirmei que ela estava trancada. Não consegui voltar a dormir naquela noite. Estava com medo demais. Não sei nem como consegui funcionar no dia seguinte. Alguns meses se passaram, mas eu não ia me deixar enganar de novo. Toda noite antes de dormir, eu pensava muito sobre o sonho, tentando me preparar para tê-lo de novo. Não sei se essa lógica faz sentido, mas eu esperava que manter o sonho na cabeça me ajudasse a não ficar tão assustado se ele voltasse. Para minha surpresa, essa técnica realmente funcionou.
Na próxima vez que tive o sonho, nem fiquei tão assustado. Nem me dei o trabalho de checar a janela depois de acordar. Na vez seguinte, mal senti medo. Ainda assim, algo no sonho permanecia. Não de um jeito assustador, mas o suficiente para me fazer querer falar com meus pais de novo. Talvez tenha sido o jeito como expliquei, ou talvez porque eu já estava um pouco mais velho, mas por alguma razão, eles prestaram muito mais atenção dessa vez. Tentei descrever o máximo de detalhes possível, menos algo que eu nunca tinha feito antes. Quando eu comecei a descrever o homem, a atitude dos meus pais mudou. Não de forma muito dramática, mas o suficiente para eu perceber. Especificamente, foi quando comecei a falar sobre o corte na testa dele. Antes que eu pudesse terminar, meu pai me interrompeu e perguntou se eu tinha certeza sobre o corte. Disse que sim, e ele olhou para minha mãe como se houvesse algum detalhe não dito do qual eu não sabia. Perguntei o que estava acontecendo e eles me garantiram que tudo estava bem. Não querendo digs a lós desconfortáveis, não insisti. Mas a partir daquele ponto, comecei a me perguntar se havia mais nessa história. E acabou que, alguns dias depois daquela conversa, meus pais me sentaram e me contaram a verdade. Não foi nenhuma revelação dramática. Eles só disseram que havia algo que queriam me contar. Minha mãe falou a maior parte. Aparentemente, quando eu era muito pequeno demais para lembrar, havia um homem chamado Brian que cuidava de mim às vezes. Eles sempre o chamavam de tio Brian, mas ele não era da família. Era apenas um amigo próximo do meu pai desde a faculdade. Acho que ele estava por perto com frequência quando eu era bebê. E nos primeiros anos, especialmente quando meus pais trabalhavam em tempo integral. Mas algo aconteceu. Meu pai não deu detalhes, só disse que houve um rompimento entre eles, sério o bastante para cortar laços completamente. Ele disse que proibiu Brian de chegar perto da nossa família novamente, especificamente de chegar perto de mim. E foi isso. Perguntei o que causou o rompimento, mas eles não quiseram me dizer. Só repetiram que não tinha nada a ver comigo e que eu não precisava me preocupar. A única outra coisa que me disseram, menos isso me causou um enjoo por dentro, foi que Brian tinha uma cicatriz visível na testa, causada por um acidente de carro que sofreu anos antes de eu nascer. Eles não ligaram os pontos em voz alta, mas nem precisavam. Eu já era velho o suficiente para entender sozinho. Mais tarde naquela noite, depois que minha mãe foi dormir, meu pai ficou um pouco mais comigo na sala. Dava para ver que ele queria dizer mais, como se não tivesse ficado satisfeito com a conversa anterior. Depois de alguns momentos em silêncio, ele me contou sua teoria. Disse que achava que os sonhos eram a forma que meu cérebro encontrou para processar algo enterrado, bem fundo. Alguma memória de quando eu era muito pequeno, antes mesmo de conseguir formar frases completas. Ele mencionou o quanto eu parecia ser próximo do Brian, como eu chorava quando ele ia embora, como eu sempre queria que fosse ele quem lesse histórias para eu dormir. Meu pai disse que não conseguia imaginar outro jeito de eu saber sobre a cicatriz na testa do Brian. Eu não sabia o que pensar sobre aquilo. Não tenho nenhuma lembrança dessa pessoa chamada Brian. Nenhuma. Mesmo agora, não consigo me lembrar de nenhum momento com ele. Mas tive que seguir com a vida, com ou sem sonhos recorrentes. Mais alguns meses se passaram. Tô tentando descrever a linha do tempo da forma mais precisa possível, mas é difícil lembrar exatamente quanto tempo se passou entre cada sonho. Dito isso, a frequência diminuiu depois de conversar com meus pais. Tive o sonho apenas uma vez menos, talvez duas menos, no ano seguinte. Mas as coisas tomaram um rumo muito mais sombrio em algum ponto do quarto ano. Uma noite, depois de acordar de mais um sonho, olhei para a janela por hábito, e dessa vez eu realmente vi algo mover-se. Foi só um lampejo, mas eu tinha certeza absoluta de que algo havia se movido do lado de fora da janela. E num instante, todo o medo que passei anos tentando controlar voltou com força total. Na verdade, foi ainda pior. Saltei da cama e gritei pelos meus pais, que me levaram muito a sério. Meu pai correu descalço para fora da casa, enquanto minha mãe me segurava com força. Eventualmente, ele voltou e começou a cochichar com ela. Disseram para eu ficar ali enquanto chamavam a polícia. Eu obedeci e fiquei no quarto deles, embora não me lembre de ter ouvido sirenes ou outras vozes além das deles naquela noite. Meu pai insistiu que tudo estava bem e que a polícia cuidaria da situação. No dia seguinte, ele me confessou que achava ter visto pegadas muito fracas sob a janela do meu quarto. Perguntei se ele achava que era o Brian e ele disse que era impossível, já que tínhamos nos mudado e o Brian não sabia onde morávamos. Meu pai prometeu que nada de ruim aconteceria jamais. E ele acabou tendo razão. Nunca mais tive aquele sonho. Meus pais não gostam de falar sobre esse incidente e dá para entender por quê. Ainda não consegui obter uma resposta clara deles, mas já desisti de tentar. O que não consigo tirar da cabeça é o pensamento nauseante de que, toda vez que eu tinha aquele sonho, talvez realmente houvesse alguém lá fora me observando. Será mesmo plausível que alguém me perseguiu de tempos em tempos durante 4 anos? Isso não faz sentido. E não sei o que é mais assustador. Se era mesmo o Brian, ou algum completo estranho que meu cérebro decidiu associar a ele,
por algum motivo qualquer, e vai saber como isso foi parar nos meus sonhos. Pesquisei bastante e ainda não sei como isso seria possível. Talvez ele estivesse fazendo algum barulho, e meu cérebro captava. Não sei dizer. O que posso dizer é que tenho 95% de certeza de que meus pais nunca ligaram para a polícia naquela noite. E é provável que eu nunca tenha uma explicação para isso. Provavelmente nunca terei nenhuma resposta sobre essa experiência, já que tudo aconteceu há tanto tempo. Mas, se um dia eu tiver, eu mando uma atualização. Se você gostou, curta e compartilhe o vídeo e deixa aqui nos comentários. Você já teve paralisia do sono? Se inscreva no canal e não deixe de acompanhar mais histórias como essa.